E aí, família Betânia, tudo bem com você? Estou feliz de estar aqui mais uma vez, para o nosso devocional. Nós estamos aí já no terceiro dia. Passa rapidinho, né? Parece que a gente estava comunicando com a igreja, ontem, mas na verdade nós já estamos aí no nosso terceiro dia. E quanta coisa, a gente já viu Deus falar no nosso coração, ouvimos Deus falar no nosso coração. E vamos relembrar alguma coisa aqui por alto, O primeiro dia a gente conversou muito sobre nós entrarmos no santuário de Deus, O que é esse lugar? É um lugar de contemplação. Por quê? Segundo os salmos que nós lemos, Salmo 73, esse lugar de contemplação, ele vai nos dar uma perspectiva eterna. Quando nós olhamos, para a nossa vida, compreendemos, os nossos sofrimentos, os nossos problemas, as dificuldades, e então nós olhamos para o futuro, Mas qual futuro? Não é um futuro só da perspectiva também humana, mas é um futuro, que a Bíblia vai dizer que é a vida eterna, a vida vindoura. E o Senhor, ele revela isso para o salmista. Ele, quando entra nesse lugar de contemplação, ele compreende, que os problemas, o sofrimento momentâneo do tempo presente não pode se comparar com aquilo, com a glória que vai ser revelada. Tampouco, como diz a palavra, não nos enganemos, porque há também um futuro, há uma eternidade de sofrimento, para aquele pecador que não se arrepende, ainda que hoje ele viva momentaneamente prosperidade, saúde e felicidade. Então nós compartilhamos isso. Nós queremos viver no santuário de Deus. Nós queremos viver nesse lugar onde nós contemplamos quem Deus é. E essa contemplação, nos batiza com uma compreensão da vida eterna, e nos fortalece para viver os nossos problemas. Também no segundo dia, o pastor Ítalo estava compartilhando com a gente, ontem, uma palavra assim, espiritual sobre o nosso coração, aonde ele fala para nós buscarmos o Senhor, com nossa totalidade. Muitas pessoas desenvolveram hábitos na sua vida religioso, de rituais, talvez foram ensinadas assim, e elas estão muitas vezes presas, nesse estilo de vida, nesse estilo de espiritualidade. Mas nós aprendemos, que nós precisamos ter uma relação viva, uma relação inteira, uma relação de todo o coração, de todo entendimento, e isso nos leva, a um nível de profundidade no nosso relacionamento com Deus. E eu quero continuar aqui, no nosso devocional, nosso bate-papo. Espero que você esteja sendo abençoado, por esses devocionais. Acredito que dentro do teu desafio aí de jejum, você está sendo assim, tremendamente abençoado pelo Senhor. Você está fortalecendo o seu espírito, você está mostrando aí, para Deus qual é o desejo do seu coração para esse ano, e você também está em busca de uma espiritualidade mais profunda, de uma relação mais profunda com Deus. E é nesse ambiente, que nós queremos compartilhar também mais um devocional com você para esse terceiro dia. O desejo do meu coração é que você, se encha de esperança, de expectativas boas na sua relação com Deus, e que ao olhar, para a sua vida, você consiga perceber em qual nível, você está. Se você está no raso, se você está no superficial, se você está no profundo com Deus. Então, convido, você a ler aqui 3 versos, de uma carta que Paulo escreve à igreja, dos Filipenses. E Paulo, esse homem de tantas experiências profundas com Deus, um homem que pode nos ensinar muitas coisas acerca da relação íntima com Jesus, ele vai compartilhar com a gente aqui uma chave poderosíssima para a nossa vida, que vai contribuir para uma vida mais profunda com Jesus.
O capítulo que eu estou lendo é o capítulo 4, nós vamos ler o verso 11, 12 e 13. Diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo ele está aqui, compartilhando com a gente o seu entendimento, o que ele aprendeu, o que ele viveu. Ele não está falando de coisas assim no campo da ideia, ele não está aqui apresentando princípios que foram desenvolvidos por pensamentos, sobre a vida, por observação na vida dos outros. Paulo, ele experimentou, ele aprendeu daquilo que ele experimentou. Isso aqui é empírico, é uma coisa que ele viveu na sua vida. Foram dias e dias. Às vezes a gente tem aquela expressão, quando a gente quer falar relacionado a conhecer outra pessoa, a gente fala assim, não, você tem que comer 1 quilo de sal, Por quê? Você tem que... tempo, Tempo, experiências, dia após dia, Até que se gaste aí, 1 quilo de sal. Você teve dias e mais dias convivendo com essa pessoa e esse convívio, então, te torna íntimo. E Paulo é alguém aqui que comeu, alguns quilos de sal na relação dele com Jesus. E aí ele, nessa experiência missionária, ele chega a essa conclusão dizendo para nós, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Gente, isso aqui é uma chave, como eu falei, assim, muito poderosa, É uma palavra muito poderosa para o nosso coração e é uma revelação para o nosso coração muito forte. Por quê? Porque muitas vezes nós entendemos o contentamento de maneira equivocada. Quantas vezes nós somos influenciados a pensar com a mente e a forma de pensar deste tempo, deste século, do mundo, que é fora do ambiente, fora do santuário, fora do lugar de contemplação. É totalmente desconexo da forma como Deus pensa. O que é contentamento para as pessoas? O contentamento para as pessoas, basicamente, é fruto daquilo que elas alcançam. Então, quando você vai conversar com algumas pessoas, elas vão dizer para nós assim, olha, você está feliz? Estou muito feliz porque eu consegui conquistar a minha casa. Eu estou contente porque eu consegui trocar aí o meu carro, eu estava já com o meu carro com o tempo, já há muito tempo, Mas será que isso deve ser o alvo do nosso contentamento, Será que é isso que vai produzir em nós contentamento? Quando a gente olha assim para a nossa vida, quando a gente olha até para a vida das pessoas, quando a gente está olhando assim, para o ambiente que a gente convive, para pensar um pouquinho, qual que é o alvo, do contentamento, ou o que é no fundo assim, o que gera o contentamento na vida das pessoas. Faz uma pesquisa, no lugar em que você vive, com a sua família, com seus amigos. Faz uma pesquisa no lugar onde você trabalha, Se você tem aí mais influência nas redes sociais, faz lá uma pesquisa, Coloca lá, o que é para você contentamento. Talvez por uma questão assim, da pessoa entender que você está querendo chegar em algum lugar com isso, ela vai te dar uma resposta talvez assim, mais genérica, ou ela vai tentar ali dar uma resposta mais dentro da tua expectativa. Talvez ela vai dizer, não, contentamento é eu estar bem, com a minha família, a minha saúde. Mas note que mesmo assim, ela vai,
possivelmente, né, elas vão colocar como fonte de contentamento, né, pessoas. Elas vão colocar situações, ambientes, experiências, aquisições. Então, isso é muito perigoso. Por que isso é muito perigoso? Porque todas essas coisas têm o potencial de nos trazer tristeza, né? Todas essas coisas têm o potencial de alguma forma nos decepcionar. Relacionamentos, amigos, família, igreja, trabalho, posses, todas essas coisas têm o potencial de nos decepcionar. Ontem, né, dia anterior ao dia que eu estou gravando esse devocional, nós estávamos com o nosso grupo caseiro e no final do grupo caseiro nós começamos a conversar sobre... Entrou assim um assunto de contentamento e algumas pessoas começaram a compartilhar suas experiências, né, e o quanto elas percebiam que às vezes o contentamento escapava, né, para outras coisas. E foi um tempo assim muito bom, onde nós conversamos muito, né, sobre a necessidade de nós colocarmos o nosso contentamento sobre o lugar certo. E aí essa palavra aqui que nós lemos foi a palavra que veio no meu coração na hora, e eu estava, né, lembrando ali, compartilhando com eles, que Paulo foi essa pessoa, né? O que ele vai falar aqui? Ele fala assim, ó: sei estar abatido e sei também ter abundância, né? Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura. O que é fartura, gente? Fartura, né? Às vezes a gente vai na casa de alguns irmãos aí, algumas irmãs, e é impressionante, você senta na mesa, né? Você não sabe, assim, você não vai dar conta de comer tudo que está ali. É uma mesa farta, né? São pessoas que Deus tem aí abençoado, né, grandemente, e estão assim podendo servir, né, a mesa assim com tanta fartura, né? Você vai às vezes tomar um café com alguém, aí tem suco, tem refrigerante, tem café, né? Tem Toddy, tem aí pão disso, pão daquilo, bolo disso, bolo daquilo, salgado. Você fica assim, gente, né? Nunca vi tanta comida na minha frente, né? Então, assim, isso que é uma mesa farta, né? Fartura também em outras áreas, né? Tanto da questão de saúde, questão de bem-estar, né? Uma casa mais confortável, né? Um ambiente confortável. E Paulo era essa pessoa que havia, né, experimentado tudo isso. Mas ele fala também que ele também estava instruído a ter momentos de fome, né? E aqui não é a fome de ficar, né, passando necessidade no sentido de mendigar o pão, né? Mas é de ter a coisa bem assim justa, né? De ter o necessário ali para comer, e às vezes nem é na hora, né, exata, mas ele foi, né? Óbvio que ele foi alguém que Deus também, né, estava cuidando ali. Mas ele está fazendo esse paralelo para dizer, olha, em vários momentos da minha vida eu vivi momentos onde eu tinha muito, mas eu vivi momentos onde eu tinha pouco. Eu vivi momentos onde era extremamente difícil, né? Extremamente doloroso, extremamente pesado. Mas houveram momentos onde houve conforto, consolo, onde houveram, né, momentos ali de muita fartura, né? Ele fala até aqui no versículo 12, né? Tanto a ter abundância. Abundância é quando você já está transbordando, é quando você não aguenta mais. É quando o que você tem já está esbarrando nas pessoas, né? É quando você prosperou de uma maneira que, né, você tem tanto que até as pessoas que estão na sua volta, elas estão sendo abençoadas por aquilo que, né, você tem. Mas ele fala que também ele padeceu ali dificuldades, né? Houveram momentos em que ele precisou talvez estar debaixo de pessoas abundantes, de igrejas abundantes, né? Aonde então a necessidade dele, né, estava sendo suprida. Então Paulo, ele não está falando aqui, gente, de ideia, ele está falando de experiência de vida. E em cada uma dessas experiências, né, qual que é a expressão que ele está usando aqui? Estou instruído, eu fui orientado pela experiência, né? É no meio da experiência, no meio da dificuldade, no meio, né, da fartura também,
da abundância, mas também às vezes da escassez, que o Espírito de Deus, ele vai guiar o nosso coração, né? A gente tem compartilhado, né, várias vezes aqui, problemas são pedagógicos. Problemas são pedagógicos. Sejam crise financeira, seja enfermidade, seja problemas da vida, né? Enfim, tudo isso, para quem está em Deus, é pedagógico. A Bíblia vai falar em Romanos 8, 28, né? Paulo também está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando nós estamos em Deus, quando nós vivemos, né, o nosso chamado, né, que Jesus nos convocou. Nós estamos agora na igreja, nesse mês de fevereiro, com a série Pescadores de Homens. Então nós somos chamados por Deus, envisionados, para nos tornarmos pescadores de homens, né? E Paulo está falando, todas as coisas cooperam para quem está vivendo o seu chamado, né? Então, quando nós vivemos o nosso chamado de ser discípulos de Jesus e de fazer discípulos de Jesus, todas as coisas cooperam, inclusive os problemas. Talvez, sobretudo, os problemas. Talvez o que Deus mais faz cooperar são os problemas. São enfermidades, são crises financeiras que Deus vai usar para nos esticar, sabe? Para nos amadurecer, sobretudo para nos levar a um nível de profundidade com Ele. Porque se não fosse muitas vezes a fartura, né? Se não fosse muitas vezes a escassez, a fome, a dificuldade, nós muitas vezes não iríamos para Deus, né? Estou lembrando aqui agora de um provérbio que o escritor diz: olha Deus, eu te peço duas coisas, né? Que o Senhor não me dê assim demais, que eu não venha, né, ter tudo e me esquecer do Senhor, mas também não me deixa, né, passar aí necessidade, para que eu não venha assim negar o Senhor, né, por conta da dificuldade. Então me dá o necessário, ele pede, né, o necessário para viver. Mas a verdade é que mesmo com esse coração nós vamos passar por momentos difíceis, né, por aflições. E quando nós passamos por momentos difíceis e por aflições, se nós estamos em Jesus, se nós estamos num relacionamento profundo, diário, de entrega, onde o nosso coração está ali depositado no Senhor, quando nós estamos vivendo uma relação de intimidade, né, onde diariamente eu estou aqui lendo a palavra de Deus, porque não é um livro, mas é a palavra revelada de Deus, é a palavra inspirada, ela não pode ser comparada com qualquer outro livro, por melhor que seja, mas aqui é a palavra viva de Deus, que pode entrar no meu coração nesses momentos de dificuldade e me fazer enxergar a obra de Deus fazendo cooperar, né? Transformando um problema em uma bênção na minha vida. Isso aqui não é para quem vive na superficialidade. Não é para quem vive na superficialidade. Essa experiência não é para quem vive no raso. Não é para quem está simplesmente, né, como nós compartilhamos no domingo passado, vivendo uma experiência exclusivamente comunitária, né? Não tem como, você só vive no domingo, só vive no grupo, não há possibilidade de você compreender essas coisas. Isso aqui é para quem está vivendo um relacionamento profundo com Deus, ou pelo menos está engajado em aprofundar o seu relacionamento com Jesus, em amadurecer, em confundir o seu coração com o coração de Jesus, em confundir o seu caráter com o caráter de Jesus. É uma obra diária, de glória em glória, né? Ou como diria, né, o Patrick na canção que ele escreveu, ele diz: tijolo por tijolo, né? É todos os dias, é cada semente que você lança, é cada investimento que você faz na sua vida cristã. Você está engajado nisso porque você quer profundidade, você quer, como foi falado aí no devocional, você quer mergulhar sem medo de se afogar. Então não há como, né, você enxergar Deus fazendo as coisas cooperar para o seu bem se você está desconectado diariamente dele. Não faz sentido, você só vai ver o problema, você vai tentar dar um jeito, né? Você vai tentar dar o seu jeito. Mas quando nós estamos em Jesus, instruídos
tanto na fartura como na fome, tanto na abundância quanto na necessidade. Então você vai poder falar o que Paulo está falando aqui no versículo 11. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Outras versões vão dizer, aprendi a viver contente. Então, o que é o contentamento que nós estamos falando lá no início, né? Esse contentamento aqui é um posicionamento, primeiro, em que eu vou dizer assim, olha, antes da situação acontecer, já está pré-decidido que eu colocarei o meu contentamento em Jesus e somente em Jesus. Porque como nós falamos, aquisições, pessoas, igreja, sistemas, família, todas essas coisas têm um potencial de me decepcionar. Jesus não. Quando eu coloco o meu contentamento em Jesus, eu posso afirmar que o meu contentamento está garantido. A minha felicidade não depende da abundância ou da fartura. O meu contentamento, o meu estado, né, de espírito, de paz, de alegria, de satisfação plena, não está conectado simplesmente àquilo que eu tenho ou que eu adquiro, ou a uma experiência que eu quero viver, ou a pessoas onde eu estou depositando, né, o meu contentamento. Se eu viver assim, eu estou já aí, né, fadado a fracassar, fadado, né, a me decepcionar. Porque as pessoas elas vão errar, né? Nós erramos com as pessoas, é simplesmente assim. Você pode olhar para você, você sabe que você vai decepcionar pessoas. Você vai entristecer as pessoas. E às vezes, né, você não quer fazer isso, você não quer entristecer. Mas você é humano, né? Então, quando você coloca o seu contentamento em Jesus, tudo muda, né? Aí nós vamos dizer o que o versículo 13 está dizendo, né? Paulo está dizendo assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele pode todas as coisas? Não é porque ele é resiliente, não é, né, porque ele é alguém assim, né, muito forte, muito decidido, alguém que realmente, né, a gente pode dizer assim, nossa, não, Paulo era diferenciado, né, porque ele era um cara que estava colocando ali toda a sua... Não é isso. Mas ele entendeu que se ele estivesse no Senhor, o Senhor estaria fortalecendo a sua vida para enfrentar todas essas coisas. Por isso que eu estou falando, aqui é uma chave poderosa para nós. Se você entender isso, que ao se relacionar diariamente com Jesus, ao desenvolver um relacionamento profundo com Jesus, ele vai fortalecer o seu coração, ele está equipando você para enfrentar todas essas coisas, de modo que ao passo que você enfrenta todas as coisas, você está sempre contente, né? Você é aquela pessoa que pode sim emocionalmente se abater, pode sim, é óbvio que nós vamos, né, como seres humanos, ter as nossas dificuldades, mas escuta isso aqui, no final de tudo, você está satisfeito em Jesus, né? No grupo nós conversávamos e eu lembrei de uma frase que a gente, você já deve ter visto em algum lugar, que diz assim, você é grato por ter coisas que um dia você orou? Né? Talvez quantas coisas aí você tem na sua casa, né? Relacionamentos restaurados, filhos aí, né, debaixo da graça de Deus, aquisições, coisas que você orava, que você precisava, que hoje você tem, e quando você olha, você pensa, poxa, né? Você está insatisfeito porque você não tem outra coisa agora, né? Então a gente sempre não terá alguma coisa. E isso sempre vai ser uma tentação para nós estarmos insatisfeitos. Mas quando você entende isso aqui, né, e você vive satisfeito, você está contente, porque o seu contentamento é Jesus. E Jesus te fortalece para passar por qualquer coisa. Você vai viver até o final da sua vida. E você vai ser sempre alguém satisfeito em Jesus. Se você tem, né, você vai lutar, né, você vai trabalhar para ter as coisas. Se você adquiriu, você vai dizer, glória a Deus, estou satisfeito com Jesus, né? Mas se daqui a pouco vem uma crise e leva tudo, né? Daqui a pouquinho vem aí uma dificuldade, uma situação e leva tudo, você também vai poder dizer, né? Eu estou feliz porque eu tenho a Jesus, né? Jesus é o meu contentamento.
Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo vai dizer o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Quando chega uma situação ruim na nossa vida, como que nós reagimos? Nós dizemos assim: ah, misericórdia, né? Nossa, Deus, eu não estou aguentando mais. Né? Ah, olha só, olha o que está acontecendo. Né? Talvez aconteça alguma coisa que você não esperava, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua vida. Né? Alguma coisa deu errado. E aí, qual que é a sua reação? Você começa a reclamar, você começa a achar ruim, né? Você começa a impor ali a sua opinião e como você quer. Ou você fala assim: graças a Deus. Graças a Deus. Né? Tinha uma situação muito curiosa no seminário, né? Que uma vez um rapaz estava com um pacote assim de biscoito e ele foi abrir e assim, né? E ele fez muita força e aquilo caiu no chão, né? E, enfim, né? Caiu tudo ali e ele ficou assim chateado, né? Alguém passou perto dele e falou assim: tudo é graça, né? E ele disse assim: eu posso até dar graça, mas como que isso aqui vai cooperar, né? E às vezes é isso, às vezes a gente, né, também não pode querer dar graça só porque Deus faz cooperar. Mas eu vou dar graça porque é a vontade de Deus, que eu dê graça. Deus quer que eu seja alguém agradecido. Por quê? Porque eu estou vivendo uma vida de contentamento. Eu estou vivendo uma vida de contentamento. Então, nesse período que nós estamos vivendo, esses 7 dias aí de jejum, hoje o 3º dia, né, eu tenho certeza que você está colocando algumas coisas diante de Deus. Mas antes de colocar suas necessidades, antes de colocar, né, problemas, antes de colocar aí um pedido de ajuda, coloque nele o seu contentamento. Você vai perceber que só o fato de você colocar o contentamento em Jesus e declarar que você está satisfeito nele, várias coisas que você tinha como problema serão resolvidas. Automaticamente, dentro de você. Né? Problemas, você vai colocar o seu contentamento em Jesus, você vai voltar e o seu olhar para o problema, você vai pensar: não, isso aqui na verdade nem era um problema, já está resolvido. Porque no meu coração eu estou satisfeito com Jesus. Faz isso. E aí depois sim você coloca aí, né, suas dores, seus sofrimentos, sua crise, né, as coisas que você tem enfrentado diante de Deus, mas primeiro deposita nele a sua satisfação. Quero orar com você, espero, né, de fato que tenha feito aí sentido, né, de alguma forma o que a gente está compartilhando, mas sobretudo, sabe, isso não é um passo para o sucesso, isso não é assim, né, uma estratégia, não, isso aqui é um princípio espiritual para o seu coração, de alguém que vive na profundidade de Deus e que entende: se eu estiver contente, se eu estiver com o meu coração, né, colocado em Jesus, entendendo que Ele é, né, quem produz contentamento em mim, porque Ele é o alvo do meu contentamento, você vai poder dizer igual Paulo: aprendi a viver contente em todas as coisas. E isso vai amadurecer você e vai te habilitar a viver processos difíceis na sua vida. Amém? Deixa eu orar com você então, para nós encerrarmos aqui o nosso devocional. Né? Espero que você esteja sendo, sim, profundamente abençoado. E eu quero que você ore comigo agora, né, nesse período aqui, por essa palavra que Deus está nos dando. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem revelado coisas profundas e poderosas para o nosso coração, né? Cada dia o Senhor tem nos dado aí do seu maná, o Senhor tem nos dado assim, né, alimentos maravilhosos para o nosso coração. E eu peço, Deus, sobre quem estiver agora assistindo esse vídeo, acompanhando esse devocional, aqueles que estão também engajados nesses 7 dias de jejum, né, de oração, de busca pelo Senhor, que o Senhor se revele, Deus, de maneira profunda, mas isso precisa transformar o nosso coração. Nós estamos pedindo, Deus, que nós nos tornemos pessoas contentes no Senhor. Como Paulo aqui está falando, aprendi a estar contente. Que nós também venhamos, Deus, né, aprender com as situações da vida, estar contente. Que nós sejamos, né, pessoas satisfeitas, aqueles que vão poder dizer diante do problema: todas as coisas cooperam para o meu bem. Né? Senhor, nós te damos graça, né, porque estamos aqui nesse problema, mas o Senhor está nos fortalecendo e o Senhor está nos ensinando. Muito obrigado. Deus, que essa palavra toque profundamente o nosso coração. Que nós sejamos tremendamente tocados lá no nosso íntimo. Não, Deus, só na nossa mente, mas no nosso coração. E que nós venhamos a estar contente no Senhor e poder também compartilhar
isso com outras pessoas. Essa é a nossa oração. Continua conosco, Deus, nesse período. Continua conosco, Deus, até o 7º dia, ministrando chaves poderosas para o nosso coração. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração. Pedimos, Pai, seja conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou te falar, pega esse vídeo e compartilha com outras pessoas, né? É importante que você abençoe o coração, né? Quantas pessoas aí talvez estão enganadas, né? Achando que o contentamento é correr atrás das coisas. E talvez com essa palavra você pode transformar a vida de alguém. Então, compartilha. Pega o link, compartilha nos grupos, né? Coloca nas suas redes sociais, né? Tá sendo feito aí alguns cortes dos devocionais que são, né, uma isca aí para as pessoas assistirem. Então faz isso, coloca no seu Instagram, no seu Facebook, né? Coloca nos grupos de WhatsApp, se você tem Telegram, né? Enfim, mas sabe, espalhe a palavra de Deus, né? Para que nós possamos ter mais pessoas profundas. É importante também que você deixe aí um comentário de como essa palavra está tocando o seu coração. Nós vamos interagir com você. Mas mais do que isso, né, compartilhe essa palavra, tá bom? Amanhã, um novo devocional, uma palavra aí, né, fresquinha saindo do forno para abençoar a sua vida. Deus te abençoe, fique firme, né? É um prazer estar aqui à mesa com você, compartilhando a palavra de Deus. Eu espero que você tenha um dia abençoado. Fica com Deus.